Oi, gente. Agora vocês já devem estar sabendo, né, que os Estados Unidos matou o líder supremo Ali Khamenei do Irã e que Israel e os Estados Unidos estão atacando o Irã. Mas tem um aspecto que quase ninguém está falando e eu falei há um mês atrás. Sim, um mês atrás eu antecipei, né? Esse vídeo até não teve muita visualização, então provavelmente vocês não viram, né? Que o que está acontecendo, o que iria acontecer com o Irã teria uma ligação com a Venezuela. E eu vou explicar, eu vou mostrar o trecho do vídeo para vocês, né? O motivo do ataque é óbvio que é petróleo e controle da região, mas o que viabiliza o ataque é o controle atual dos Estados Unidos do petróleo da Venezuela. Vejam esse vídeo meu de um mês atrás. E boa análise é assim, ela muitas vezes antecipa o que vai acontecer no futuro. Vejam o que eu disse aqui. 2025, no ano passado, Israel bombardeando o Irã. E sabe o que é que o Irã fez? O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. Tem muita gente que está pensando, Estreito de Hormuz, o que é isso, André? Ele é crucial para o petróleo global, ele é a principal rota marítima para navios petroleiros do mundo e responsável por cerca de 20% do transporte global. O bloqueio é uma retaliação cogitada pelo Irã em caso de ataque dos Estados Unidos no conflito com Israel. Deu para entender? O petróleo tem a ver com o conflito Israel-Irã e tem a ver com a Venezuela. Eu vou chegar lá, vou explicar para vocês o que isso significa e a questão. E o Irã disse para os Estados Unidos, ei, se vocês se meterem no conflito nosso com Israel, mas nós vamos fechar o Estreito de Hormuz. Se a gente fechar o Estreito de Hormuz, a gente causa pane na economia mundial, inclusive na sua economia, que é muito dependente do petróleo que passa por lá. Sua economia, economia dos Estados Unidos, vai se dar mal. Ou seja, fechar o Estreito de Hormuz foi o que o Irã tinha, fundamentalmente, para intimidar os Estados Unidos, para dizer, ei, Estados Unidos, não se meta com a questão aqui. Mas eu vou colocar uma outra questão agora. E se os Estados Unidos passarem a controlar e as grandes corporações estadunidenses, em vez de precisar tanto do Estreito de Hormuz, eles controlarem a maior reserva de petróleo cru do planeta Terra? E onde está a maior reserva de petróleo cru do planeta Terra, que é um tipo de petróleo que é muito importante para fazer um monte de coisa que os Estados Unidos não têm. É um tipo de petróleo que os Estados Unidos praticamente não têm. Na Venezuela. Então, gente, é importante entender isso. Israel apoia a ação dos Estados Unidos porque se os Estados Unidos... Israel apoia a ação dos Estados Unidos na Venezuela porque quando os Estados Unidos controlar o petróleo da Venezuela, não vai ter nada que impeça os Estados Unidos de apoiar militarmente Israel em um ataque de larga escala no Irã. Né? Vamos ver. Não depender do Estreito de Hormuz, do Irã, que o Irã tem condições de fechar, não é? Basicamente, Israel pode atacar o Irã e fazer mudança de regime por lá. Agora, se Israel atacar o Irã não vai retaliar? Vai retaliar. E os Estados Unidos controlando o petróleo da Venezuela, os Estados Unidos podem se meter nesse conflito. Sabe o que é pior? Pode conectar com outros países. É uma situação muito. E agora, quem é que está falando de risco de conflito na região? A ONU. Gente, eu postei esse vídeo aqui há um mês atrás. Olha a data. Um mês atrás. Eu antecipei que isso... Eu acho que eu vou fazer uma brincadeira agora, né? Porque o nome do canal é A Nova Máquina do Tempo, né? Porque
nome do meu primeiro romance, né? Que trata de questão de ficção científica e tal. Mas boa análise, análise que antecipa a realidade. E aí a modéstia vai longe, eu vou abrir mão da modéstia. Porque diante disso eu tenho que abrir mão da modéstia. Vocês vão me perdoar. Boa análise, parece que a pessoa que faz a boa análise tem uma máquina do tempo que antecipa a realidade, né? Que antecipa o que vai acontecer, né? Pois é basicamente isso, né? Só mais um trecho. Muito, muito, muito tenso. Muito, muito tenso. E nós estamos caminhando, aqui é uma reflexão mais ampla, para um futuro onde a lei internacional, a Carta das Nações Unidas, tudo isso é ignorado. Já não se levava isso muito em conta no passado, mas no passado, antes do neofascismo, os regimes que usavam do imperialismo, fundamentalmente os Estados Unidos, eles tinham desculpas, né? Usavam de desculpas e tal, e tinha uma... Querem ver um exemplo de uma desculpa? Os Estados Unidos, quando precisou invadir o Iraque, teve que inventar que o Iraque tinha arma de destruição de massa. Se não tivesse aquela invenção, aquela mentira, né, a invasão do Iraque não seria possível. Seria possível invadir o Iraque, porque eles contaram com o apoio da população estadunidense, contaram com... eles usaram os canais internacionais de resolução da ONU. Aí só depois de esgotar isso, fizeram uma coalizão de países. Tem muita gente que não sabe do conflito e da invasão do Iraque, né? E depois da execução do Saddam Hussein, mas não lembra da história, né? Mas eu tenho essa coisa, eu lembro, né? Coisa de historiador. Os Estados Unidos fez uma coalizão global. Contou com todos os países? Não, contou com vários países. Contou com o Reino Unido, que foi o país, na época, né, o Tony Blair apoiou, e contou com outros países, muitos deles ou subornados pelos Estados Unidos, ou vítimas do imperialismo, ou que os Estados Unidos interferiu, ou governos de direita. Tem uma variedade grande. Mas muitos países apoiaram. Não foi a maioria dos países signatários da Carta das Nações Unidas. Mas precisou de uma coalizão. Hoje, os Estados Unidos atacam o Irã, bombardeia com Israel, sem precisar de coalizão, sem precisar de nada, sem ir pelos canais, de forma completamente ilegal, não está nem aí. Por quê? Porque isso tem a ver com o fato de que vivemos hoje num mundo em que existem governos neofascistas. É o governo dos Estados Unidos. Um governo neofascista, ele pode agir de forma ilegal porque não tem nada freando ele. Nos Estados Unidos de hoje, não tem nada freando ele. O Senado e o equivalente à Câmara de Deputados, né? Hoje é controlado pelos republicanos. No final do ano, só será controlada pelos republicanos se tiver roubalheira na eleição. Aliás, já que eu estou antecipando coisas, já que eu estou fazendo previsões, eu vou fazer mais uma. Né? Mais uma. E a chance de eu acertar é quase 100%. Eleição nos Estados Unidos esse ano vai ter muita confusão, grande chance de violência, né? E Trump vai tentar de tudo para fraudar as eleições. Então vai ter a atuação do ICE em estados chamados swing states para reprimir o voto da população afrodescendente, da população latina. Vai vendo. Eu tô prevendo isso, né? Aqui, fim de fevereiro, início de março, né? Fim do ano. Novembro, aguardem, vai acontecer. Eleição nos Estados Unidos vai ser muito, muito confusa. Né? E porque se a eleição transcorresse tranquilamente, tudo leva a crer que o Partido Republicano sofreria uma derrota histórica. E pode ser que, mesmo tentando roubar, o mais provável é que o Partido Republicano seja derrotado, mesmo roubando. Mesmo, sabe, tentando interferir no processo eleitoral. Porque eles já estão muito fragilizados.
Então a eleição não vai ser uma eleição normal. Enfim. E é isso. Eu torço para que vocês compartilhem o vídeo, né? Porque a gente aqui faz análise que, olha só, antecipa o futuro, né? Mas enfim, se você gosta do que a gente faz aqui, pode se tornar membro, apoiador. Você também pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Parece impossível, mas não é. Basta você ver o vídeo que está no comentário fixado. Você não vai gastar nada, não precisa comprar nada, zero. Você só vai se cadastrar no Hotmart de forma gratuita, vira afiliado de forma gratuita e vai ter o seu link para você ganhar uma comissão de 20% no início, distribuindo cursos nossos aqui, que são cursos que falam de ideia de esquerda. E se você atingir 13 vendas, você pode fazer uma live com a gente e, além disso, pode se comunicar a gente que chegou a 13 vendas, passar a ganhar uma comissão de 40% no valor dos cursos. Então, é uma iniciativa que eu acho que é muito interessante e torço para que vocês tenham adesão a ela, né? O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até lá. Tchau, tchau.